Todo mundo está ligado que a gente está no livro de Marcos, não é isso? Todo mundo está sabendo disso, não é? A gente está fazendo uma leitura sequencial do Evangelho de Marcos. E aí, se você puder já abrir aí a sua Bíblia para a gente já se preparar para a leitura. Marcos capítulo 1, hoje a gente vai ler o verso 35, do 35 ao 39, pode ser? Marcos 1, 35 e 39. Quem está sem Bíblia aí, sem aplicativo, sem nada, poxa, de repente o colega dá uma carona aí para poder acompanhar essa leitura, pode ser? Antes da leitura eu vou contar uma história para vocês que eu acho interessante, não sei se vocês vão achar essa história interessante também. Uma jovenzinha chamada Rosalie, isso é século XIX, tranquilo? Ela no Canadá, ela é crente, aí ela faz uma oração, poxa, tem 20 anos, alguém tem 20 anos aqui? Alguém tem coragem de dizer que tem 20 anos aqui? Poxa, um jovem lá atrás, gostaria eu de ter 20 anos e poder levantar a mão, mas já passou meu tempo. Uma jovenzinha chamada Rosalie, Canadá, século XIX, final do século XIX, ela faz uma oração um dia a Deus assim, poxa Deus, eu quero encontrar um homem que seja crente, que ame a Tua palavra, que Te ame acima de tudo, até acima do que ele vai me amar. Beleza? Se eu encontrar esse cara, eu caso com esse cara. Disse essa menina. Um dia ela vai à igreja, aí tem um outro jovenzinho lá sentado na igreja. Aí acontece alguma coisa que esse jovenzinho se levanta e vai para o lado de fora da igreja. O culto não estava rolando ainda não, tudo bem? Para você não ter a desculpa de levantar isso aí agora. Então assim, antes de começar o culto, então o jovem levanta e sai da igreja. Só que ele deixa a Bíblia dele no banco da igreja. Ela diz que ela não sabe por quê, ela nunca faria isso se não fosse algo muito especial, mas ela resolve ir até a Bíblia daquele jovenzinho e abrir a Bíblia do cara. Esse jovem, né, se chamava Jonatas, tudo bem? Jonatas Goldford, era o nome do cara. Aí ela abre a Bíblia desse Jonatas e ela vê que, poxa, a Bíblia do cara já tinha sido lida tantas vezes que assim, as páginas estavam todas desgastadas e tudo marcado, todos os textos, todos os cantos, e assim, era uma Bíblia de alguém que realmente tinha uma vida e que lia a Bíblia. Quando ela viu a Bíblia daquele cara, ela pensou assim, pô, com esse cara que eu vou casar. E ela resolve largar a Bíblia do cara lá, não fala nada para ele, se levanta, volta para o lugar dela e fica quietinha lá, e ela chegou a essa conclusão, sendo que ela tinha orado antes, pedindo para Deus mostrar um cara, e ela tinha chegado à conclusão que era aquele cara. Incrivelmente, a vida deles vai se desenrolar de um jeito que os dois vão se encontrar numa missão no futuro, e realmente aquele cara daquela Bíblia é o cara que ela vai casa. Beleza? Pô, a história tá maneira, não tá? Não sei se você tá curtindo, mas eu achei essa história fantástica. Esse casal resolve se tornar missionário e eles vão para a China. Rola uma história, cara, que é assim, totalmente surpreendente. Até aí, você achou, poxa, ela orou, Deus respondeu, mas é aquela resposta assim, razoável, né, no limite do possível. Agora a gente vai caminhar para um outro nível de resposta. Eles estão na China e esse missionário, Jonatas, que era o cara que lia a Bíblia pra caramba, tal, que ela casou, esse missionário, ele tem dificuldade de aprender a língua lá local. E ele, na verdade, não consegue aprender. Ele fica 1 ano naquele local e não consegue aprender. Então, pô, ele foi chamado por Deus para pregar para um povo, e ele foi para aprender a língua do povo, só que ele não aprendia. Então, como é que ele ia pregar para aquele povo? Um dia, ele, bastante entristecido por não conseguir cumprir a vontade de Deus naquele país, e ele tinha largado o Canadá para viver na China, beleza? Ele faz uma oração assim, Deus, poxa, me ajuda a aprender essa língua, porque senão a minha missão vai fracassar e eu vou ter que voltar para o Canadá. No dia que ele fez essa oração, alguns jovens se reuniram no Canadá, ele recebeu uma carta depois e ele soube disso. Alguns jovens se reuniram no Canadá, crentes, resolveram orar pela família Goldford, no mesmo dia e na mesma hora, beleza?
esses jovens se reúnem para orar, e esses jovens colocam a vida daquela família em oração especial e tal, e eles percebem, sem saberem o que estava acontecendo, que Deus tinha feito alguma coisa, porque Deus tinha, de certo modo, respondido a oração daqueles jovens. Assim, tudo muito espiritual e difícil da gente traduzir, mas eles escrevem uma carta e mandam para aquele pessoal lá na China. O que aconteceu naquele dia? Aquele jovem, Jonatas, que não conseguia falar a língua dos chineses, naquele dia ele sai e ele prega o evangelho como ninguém, como se fosse um nativo, falando a língua dos nativos. E a partir daquele dia ele aprendeu aquela língua de um modo totalmente milagroso, tudo bem? A partir daquele dia, você já orou para Deus te ensinar alguma língua? A partir daquele dia ele aprende aquela língua e ele prega de modo eficaz para aquela galera e a galera se converte e tal. E no futuro as pessoas iam dizer que a pessoa que falava mais bem o chinês, sendo um estrangeiro, era esse cara aqui chamado Jonatas Goforth. A gente está falando de pessoas que têm uma vida de oração, tudo bem? A Bíblia vai mostrar para a gente que Jesus tinha uma vida de oração. Olha só, cara, você, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, você que está sentado aí, você ora antes de tomar alguma decisão na sua vida? Antes de escolher alguma coisa que você vai fazer? Antes de comer, sei lá, você ora pelo menos antes de comer, antes de sair de casa, antes de levantar da sua cama, antes de escovar os dentes, antes de qualquer coisa, porque a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar, então a gente deveria orar a todo momento. Você tem colocado, cara, o seu destino nas mãos de Deus em oração? Ele já está nas mãos de Deus, beleza? Mas você tem colocado isso em oração? Você tem pedido para Deus te mostrar aquilo que deveria ser o propósito da sua vida? Todo mundo está com o texto aberto aí? Marcos 1, 35 em diante. Vamos ler? O texto fala de Jesus, diz assim um texto: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Até aqui, ó, Jesus estava na casa de um cara chamado Pedro, e a gente viu semana passada, né, que ele vai lá, cura a sogra de Pedro, e fica na casa de Pedro, e aí depois ele sai dessa casa aqui, ó, de madrugada, quando ainda estava escuro. Então, assim, muito cedo, muito de madrugada. Tranquilo? Jesus, ele sai de lá e vai para um lugar deserto para orar. Nessa região aqui de Cafarnaum, não tem deserto em volta, é um lugar solitário. Então, assim, ele vai para um canto lá daquela cidade, daquele vilarejo, para poder ficar sozinho, retirado, orando. O texto continua assim: Simão e seus companheiros, ou seja, Pedro, o cara que ele estava hospedado na casa, percebem que Jesus não está em casa. E aí, ó, foram procurá-lo, tudo bem? E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Então, provavelmente já tinha amanhecido. O texto não está dizendo isso, eu estou completando o texto. Provavelmente tinha amanhecido, porque os caras não iam procurar Jesus, poxa, enquanto estava escuro. Amanheceu, essa galera se levanta e, vê que Jesus não está lá. Aí eles vão atrás de Jesus, porque já tem uma multidão na porta da casa de Pedro procurando Jesus. Percebe? Ó, todos estão te procurando. Por quê? No dia anterior, Jesus estava curando a galera, expulsando demônio e pregando o evangelho. Jesus estava famoso naquela região. Parece que o ministério de Jesus estava dando certo. Tudo bem? Parece que estava tudo certo. Ó. Jesus está pregando e a galera está buscando a Jesus. Imagina se a gente está aqui e tem uma galera buscando a Jesus aqui. E eu acho que isso está acontecendo aqui. Isso está maneiro demais. E aí Deus manda você ir para os Estados Unidos. Como assim? Aí olha só. Tu não sabe, não é isso? Só Deus sabe, né? Verso 38. Alguém está lendo comigo? Ó, verso 38.
Jesus respondeu: vamos para outro lugar. Ou seja, cara, estava dando tudo certo. Jesus estava sendo bem recebido, a galera estava buscando a ele, e o ministério estava prosperando. Então, não tinha lugar melhor para você ficar, tinha casa para você ficar, tudo bem? Tinha gente que te dava comida. E Jesus fala para os caras assim, a gente vai para outro lugar. Verso 38, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então, Jesus vai começar agora aquilo que é considerado o ministério itinerante de Jesus. Ele estava na região dele, dos amigos dele, estava tudo tranquilo. Só que agora Jesus vai começar a andar sem ter casa para ficar. Tudo bem? Lembra que Jesus disse assim certa vez: o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça, não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer? Cara, não tem casa mais, a gente vai sair do nosso povo e a gente vai andar por aí. Se alguém receber a gente em casa, a gente dorme numa casa, senão a gente vai dormir ao relento. Se tiver comida, a gente come, senão a gente passa fome. É nesse nível, tudo bem? Então, estava tudo tranquilo, tudo garantido. Jesus resolve de madrugada orar, e Jesus toma uma decisão, que é sair daquilo que era totalmente confortável, totalmente tranquilo para ele, partir para o seu ministério itinerante, um ministério que ele teria que ser recebido numa casa, porque senão ele ia dormir ao relento. Alguém teria que dar comida para esses caras, senão eles iam sentir fome. Olha só como ele termina o verso 38. Ele diz assim, foi para isso que eu vim. Cara, você sabe qual é o propósito da sua vida? É a primeira vez que Jesus declara isso no Evangelho de Marcos, já que a gente está lendo desde o início, a gente está sabendo disso. Você sabe para que você veio? Sabe para que você nasceu? O propósito da sua vida? Jesus faz essa declaração de que ele sabe o propósito da vida dele depois de uma noite de oração. Você consegue perceber a importância da oração para a nossa vida, então? Poxa, faz uma comparação, cara. Se Jesus, beleza, orou, imagina eu. Quanto que eu tenho que orar? Quanto que eu tenho que buscar a Deus para saber para onde que Ele está me direcionando? Se é para os Estados Unidos ou é para São Gonçalo? Vou ter que orar. Para eu saber que Ele está me direcionando para um lugar. E além de eu saber para onde eu estou indo, tudo bem? Porque Ele me dá essa certeza, eu saber quem eu sou, qual o propósito da minha vida, para que eu existo. Isso tudo é percebido através da oração. Tudo bem? Você tem condições de compreender que se você diz que a sua vida foi comprada por um alto preço, tudo bem, se sua vida foi comprada, a sua vida não te pertence mais. Então, a gente como crente deve afirmar que a nossa vida foi comprada por um alto preço. Esse preço é o preço da vida de Jesus, que se partiu, tudo bem? Que foi esmagado numa cruz, no madeiro, no Calvário, com seu sangue derramado, para que eu pudesse ter um sentido para a minha vida, pudesse ser chamado filho de Deus. Tudo bem? Se você diz que a sua vida foi comprada por um alto preço, ou seja, a sua vida não te pertence mais, como que a gente pode viver sem colocar todos os propósitos dessa nossa vida, que não é nossa, no altar daquele que é dono da nossa vida? Como que eu posso sair um dia da minha casa sem colocar minha vida diante desse Deus que é dono da minha vida, cara? Como que eu posso estudar
sem ter colocado os meus estudos dentro dos propósitos daquele que me criou para que eu fizesse qualquer coisa nessa vida? Como que eu posso escolher uma profissão se eu não coloquei isso diante de Deus? A Bíblia diz que a gente tem que orar, e quando a gente ora, cara, acontece só coisa impressionante. Literalmente impressionante. Para você ter ideia, por exemplo, em Romanos 8, tudo bem? A Bíblia vai dizer o que para a gente? Diz assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, tudo bem? Porque a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual é o contexto que esse texto está falando? Um contexto de oração. Perceba, quando você ora, o Espírito Santo intercede por você numa linguagem que está acima da nossa linguagem, um tipo de linguagem que é muito superior à nossa, uma linguagem que Deus entende. O texto continua dizendo assim: e aquele que sonda os corações, ele entende o que o Espírito Santo, a intenção do Espírito Santo na nossa vida. Tudo bem? Então, Deus entende qual é a intercessão do Espírito Santo. Enquanto a gente ora, o Espírito Santo traduz a nossa oração. Olha que parada maneira. E coloca isso diante do altar de Deus. Como é que o texto vai terminar? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, quando a gente ora, o Espírito Santo traduz essa oração numa linguagem que a gente não consegue alcançar, e Deus age em todas as coisas na nossa vida, tudo bem? De acordo com a sua vontade, que é, poxa, boa, perfeita e agradável, muito melhor do que a nossa. Poxa, orar não é uma parada muito maneira? Lembra de Mateus 7, em que Jesus diz assim, ó, busquem, encontrarão, peçam, receberão, batem, a porta vai ser aberta, pois todo o que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho, ninguém tem filho aqui, ó, qual de vocês, se seu filho te pede um pão, pô, você vai dar uma pedra? Se pede peixe, você vai dar uma cobra? Se vocês sendo maus, é o que Jesus está falando, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, quanto mais, quando a gente pede, quando a gente ora, Deus age numa proporção desse quanto mais, é muito mais do que a gente pede, do que a gente ora, do que a gente espera. Até aí você conseguiu compreender? Se a nossa vida é uma vida de oração, cara, a gente ora o tempo todo. A gente deve seguir o exemplo de Jesus porque a gente é discípulo de Jesus. Na verdade, a gente devia orar antes de orar. Essa semana eu estava lendo Jeremias, profeta Jeremias. O que Deus fala lá para Jeremias? Não ora. Fala assim para Jeremias. Pô, Jeremias toma até um susto. Que isso. Não ora, não pede por esse povo. Não ora, não pede que eu não vou atender. A gente ia perceber que tem coisas... Cara, eu já orei por tanta idiotice mesmo. Já orei por idiotice. Já orei por coisas que eu queria, tipo assim, coisas totalmente fúteis. Coisas tecnológicas, cara, idiotices. Tudo bem? Eu deveria ter orado antes, perguntado para Deus, Deus, você quer que eu peça isso aí para você mesmo? Provavelmente não. Então já ia, substituir essa oração. A gente tem que orar tanto que a gente tem que orar antes de orar, ou seja, a gente tem que orar o tempo todo. A gente tem que pedir para Deus guiar a gente na oração. E aí Deus vai guiar a gente durante a nossa vida, cara. E a gente vai conseguir compreender qual o caminho que Ele está apontando para a gente. Se o caminho é eu fazer a universidade A ou B, para o cursinho A ou B,
e trocar ideia com aquele maluco ali da esquina ou não. Tudo bem? Ir para a praia, ou ficar em casa, ou visitar minha avó. As coisas mais comuns da nossa vida, a gente tinha que colocar essa parada diante de Deus. E Deus vai revelar para a gente, cara, qual é o propósito da nossa vida, para que eu vim. E a gente vai poder dizer isso. Para quem conhece a gente, ó, foi para isso que eu vim. Para que você veio? Para pregar o Evangelho. Foi para isso que você veio. Olha só como é que o texto termina, olha só que parada interessante. Verso 39. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. O que Marcos vai fazer? Um resumo dos próximos capítulos, do que vai vir pela frente. Vai ser isso aqui, Jesus indo para um lugar, que é um lugar que ele não tem parentes, não tem amigos, não tem ninguém. Ele vai pregar para essa galera, esse é o propósito da vida dele, pregar qual é a mensagem dele: arrependam-se, o reino de Deus está próximo, e ele vai expulsar demônios. Esse lance dos demônios aqui dá uma emoção para o texto. Mas a história aqui é a seguinte, o texto está mostrando para a gente que Jesus vai enfrentar resistência. Então, ó, Jesus vai para um lugar e não vai ser facinho assim não. Então ele vai pregar, mas vai ter a resistência de demônios, tudo bem? E quando você prega o Evangelho, isso vai acontecer na sua vida também. Mas o Evangelho vai se expandir, porque as portas do inferno não podem resistir à igreja de Jesus Cristo e à expansão dessa igreja. Você consegue compreender essa parada? Uma lição aí para você anotar. Você pode anotar essa lição? Primeira lição: se Jesus se retira, eu também me retiro. A gente está perto do retiro, beleza? Se Jesus se retira, eu também me retiro. Preste atenção, cara. Jesus podia ter orado naquela casa. Jesus saiu do lugar que ele estava para ficar num lugar deserto para ele buscar Deus em oração. Você tem que buscar exatamente isso na sua vida. Um dia a gente aprendeu uma lição, que retira todo dia. Jesus está mostrando isso para a gente. Em breve a gente vai participar de um retiro, cara, deve ser uma parada muito maneira, espero em Deus que seja, se Deus quiser vai ser maneiro demais. Se Deus permitir, estarei lá, com vocês. Só que a gente entende e a gente já sabe que, poxa, o retiro não vai acabar naqueles dias ali do carnaval. Depois, quando eu voltar para minha casa, eu continuo me retirando e buscando a Deus em oração e buscando a palavra dele. Não é assim? Ou a gente é crente tão fraco e superficial que a gente tem que viver de retiro em retiro. E a gente só está animado aqui se tiver retiro. Então, se não tiver retiro, vamos dizer que não tenha retiro. A gente também não pode idolatrar o retiro, tudo bem? O retiro não pode ser um ídolo para a gente, pô. A gente vai fazer de tudo para estar lá, porque a gente acha que Deus vai derramar uma bênção lá. Se tiver um ano que não tenha retiro, aí eu deixo de ser crente nesse ano? Ou só fico animado quando está perto do retiro, quando logo depois do retiro, depois eu me desanimo? Será, cara, que está faltando maturidade para a sua vida espiritual também? Eu sei que você é jovem, pô, mas a gente está vendo o exemplo dessa galera que é jovem, cara. É possível ser jovem e ser maduro na fé. É possível ser velho e ser uma criança na fé. E tem que tomar leitinho a vida toda. Então, pô, a gente precisa amadurecer. A gente precisa daquele lugar lá, em Rio Bonito, para a gente ser crente, ou ser mais crente do que a gente é? Pô, claro que não. Eu preciso o quê? Buscar a Deus. Tudo bem? Retirado, sozinho, para eu ser crente. É assim. Todo mundo está conseguindo compreender essa parada? Segunda lição. Vai anotar aí? Pô, anota essa parada aí, ó. Onde é que você vai anotar? Não sei. Você tinha que estar preparado para anotar, não é? WhatsApp. Manda para mim pelo WhatsApp. Pode ser?
Depois eu passo o meu número aí para você, enquanto bota em outro lugar. Somente em oração conseguimos tomar as melhores decisões. Somente em oração conseguimos tomar as melhores decisões. Tudo bem? Ainda que essa decisão pareça ruim. Para a cabeça dos discípulos de Jesus, a ideia era péssima. Jesus estava pertinho de casa, Jesus estava na nossa casa, aqui tem comida, a gente é pescador, tem peixe todo dia, a gente tem tudo. Tudo bem? Estava tranquilão. Só que aí o que vai acontecer? Jesus vai dizer que eles têm que ir para outro lugar e sair daquele conforto, daquela tranquilidade. Ainda que uma decisão pareça para os outros não a melhor decisão, cara, se a gente coloca isso diante de Deus em oração, a gente vai conseguir ter essa certeza. Pode ser? 2 regras para você colocar em prática, 2 paradas para você aplicar na sua vida, para você fazer. Olha só, primeira regra, ore sempre. Tudo bem? E antes de orar, ore. É sempre, toda hora. Não tem nada para fazer, ora. Vai mexer no Instagram, antes ora. Vou jogar aquele jogo maldito chamado LOL. Ora, cara, ora bastante. Ora mesmo. Pede oração também para os irmãos, eu vou orar por você. Tudo bem? A gente tem que orar sempre, cara. Orar sempre. Vou para a escola. Essa semana, voltaram as aulas aí. Vou orar, vou para a faculdade, vou orar. Minha família disse que eu vou para os Estados Unidos, tá? Eu vou orar. Pode ser? Vocês entenderam? Essa é simples. Segunda, confie na vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Vou repetir. Confie na vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Cara, a vontade de Deus é melhor que a nossa. A gente enxerga muito pouco da nossa vida. E às vezes a gente coloca na cabeça assim, o melhor para a minha vida é fazer tal carreira. O melhor para a minha vida é fazer o intercâmbio. O melhor para a minha vida é conseguir uma namorada agora. Que eu não tenho emprego, não tenho condições de pagar um cinema para minha namorada, uma pipoca. Tudo bem? Vou ter que pedir dinheiro para o meu pai para eu pagar um negócio para minha namorada. Mas eu preciso agora, Senhor, eu preciso agora. Cara, é possível que Deus até conceda essa parada para você. Mas você tem que confiar na vontade de Deus, tudo bem? Boa, perfeita e agradável. Se ficar mais para frente, vai ser maneiro demais. Espera você ir para o gol. Tá no up. Espera para o gol. No gol é a vida toda, né? Pode ficar até qualquer idade. Aí a gente resolve essa parada. Por fim, um testemunho. Uma vez eu orei, para a gente finalizar. Eu já contei esse testemunho aqui, mas tem muita gente nova, eu vou repetir. Uma vez eu orei, cara, para eu me casar. Eu acho que era uma oração totalmente justa. Entendeu? Eu coloquei diante de Deus assim, Deus, poxa, eu gostaria de me casar, preciso me casar, estou necessitando muito me casar. E tem que ser rápido. E aí, nos meus planos, planejei o seguinte, que se eu passasse num determinado concurso, eu ia ter dinheiro para me casar. E aí a lógica da minha cabeça era essa, poxa, Deus, então, eu decidi isso, Deus. Então, poxa, faz eu passar nesse concurso aí, porque eu quero me casar e eu acho que me casar é uma parada maneira, assim, acho que você vai se agradar. E aí, eu estudei bastante para passar naquele concurso, me dediquei mesmo, assim. Poucas vezes eu me dediquei tanto, poucas vezes. Depois de muito tempo, eu me dediquei também. Mas poucas vezes eu me dediquei tanto, assim, a um propósito, que era passar naquela prova. No dia da prova, cara, eu fiquei muito nervoso, muito mesmo, fiquei totalmente, assim, abalado emocionalmente.
Sabe, quando você bota muita esperança numa coisa, você cria um gigante daquilo ali. E aquela prova era um gigante assim na minha frente. E aquilo me abalou completamente. Aí, eu fui muito mal naquela prova. Eu acho que foi uma das piores provas que eu já fiz na minha vida inteira, assim. Foi uma das que eu mais estudei e uma das piores de todas. E aí, poxa, você se pergunta assim diante de Deus, cara, mas e aquela passagem, né? Peça será dado, busca encontrarão, batam, a porta será aberta, todo o que pede recebe. Poxa, eu pedi. Tempos depois, abriu uma outra prova de um outro concurso. Era um concurso muito mais difícil do que aquele, e eu realmente não tinha condições de passar naquele concurso. Sim, sendo totalmente sincero com você. Não tinha condições, era um concurso bem mais difícil, o salário era muito maior, provavelmente o dobro do salário, tinha muita coisa muito maneira, tipo plano de saúde para minha família e etc., que o outro trabalho não tinha. E era assim, cara, impossível, tudo bem? Nessa altura, Deus já tinha me feito casar sem eu ter passado no concurso. Olha só, como é que às vezes a gente planeja uma parada e não é bem assim como acontece, né? Eu não passei naquele concurso e me casei, e aí tempos depois eu fiz esse outro concurso, não estava tão preparado. Aconteceu uma parada assim, para finalizar a história para você, você já está esperando que eu passe no concurso, né? Mas não foi tão fácil assim, não. Foi o seguinte, tinha, sei lá, 12 vagas, eu fiquei em 78, 79. Ou seja, não seria chamado nunca, tudo bem? O local para onde eu fiz o concurso tinha a tradição de chamar o número de vagas, e não chamava ninguém a mais, então assim, era certo que eu não ia passar. Aí aconteceu um milagre, que foi o seguinte, Deus moveu o Ministério Público daquela cidade, no seguinte sentido, dizendo que, tinha uma porção de emprego lá de cabide, e tudo forjado politicamente, e tinha que tirar aquela galera que estava empregada, forjada politicamente, para colocar quem fez o concurso. Então começou a chamar a galera do concurso, e foi chamando assim, mais 20, mais 30, aí depois mais 20, aí depois mais 10, eu não sei fazer conta, se eu errar, você não se preocupa não, tudo bem? Aí depois mais 5, aí depois mais 3, aí depois mais 2, aí faltava eu ser chamado, faltava eu, assim, tinha mais gente depois de mim, mas faltava eu, né, porque, eu precisava passar naquela parada também. Aí, cara, por um milagre, chamaram mais um, tudo bem? Era eu. Se eu não fui o último chamado, eu fui o penúltimo chamado. Eu não sei dizer, porque depois que eu fui chamado, eu não acompanhei mais. Mas assim, foi na hora que chamou mais um, beleza? Aí eu fui chamado, cara, e passei naquela prova ali, que era muito mais difícil, mas era muito melhor do que a outra, e eu não tinha condições nenhuma de passar. O que a gente entende diante disso, cara? Poxa, Deus sabe o melhor para a nossa vida. Tudo bem? Se eu tivesse passado num outro concurso, talvez eu nem fizesse aquele. Por mais que eu pensasse que eu seria sustentado por aquele concurso, eu me casei, tudo bem? E hoje eu não vivo daquele concurso e Deus sustenta a minha vida. Você está conseguindo compreender o que eu estou querendo te dizer? Cara, se a gente coloca a nossa vida diante de Deus em oração, Deus faz o melhor para a nossa vida, cara. Um dia eu também orei para que aquela menina com quem eu queria me casar se casasse comigo, e ela se casou, e hoje eu estou casado há 9 anos, e eu tenho 2 filhos, e eu não imaginava que isso ia acontecer. Cara, não tem nada melhor para um crente do que colocar, cara, todos os propósitos da vida dele no altar de Deus. Você vai ter condições de dizer para que serviu a sua vida um dia. Você vai ter condições de dizer que se você chegou num determinado caminho, foi porque Deus te direcionou para aquele caminho. Não existe lugar mais seguro na face da terra do que estar no centro da vontade de Deus. Vou repetir isso para você. Não existe lugar mais seguro na face da terra. Pode ser a China, pode ser o Afeganistão, tudo bem? Não existe lugar mais seguro na terra do que estar no centro da vontade de Deus. Poxa,
só pode dizer que está no centro da vontade de Deus aquele que coloca a vida no centro da vontade de Deus, no altar de Deus em oração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. A gente te louva, o Senhor é um Deus maravilhoso, a gente te agradece. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra não seja da boca para fora, mas que a gente tenha uma vida de oração, que a gente consiga pautar a nossa vida diante do Teu altar, que a gente te sirva, Pai, em todo momento, que a gente entenda os Teus propósitos e que a gente saiba dizer, para quem perguntar para a gente qual é o propósito da nossa vida, que a gente saiba responder. Em nome de Jesus, guia a gente, nos abençoe, Pai, ainda nesse culto, Pai, e durante toda a nossa vida, para que nenhum, Pai, dos que estejam aqui possa se perder, Pai, por outros caminhos, que não sejam, Pai, que não seja caminhar no Teu caminho, no Teu evangelho tão maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, a gente confia na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e a gente quer declarar isso diante de Ti, ainda que a Tua vontade seja diferente da nossa. Em nome de Jesus, amém.